Oi, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje é dia de estudar geografia. A gente vai falar sobre globalização, mundialização, sobre a nova ordem mundial pós-Guerra Fria. Vamos falar da União Europeia, ascensão japonesa, ascensão chinesa. Então, se você quer saber sobre tudo isso, fica comigo nesse vídeo. Mas antes, já deixa o like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e bora! Pessoal, com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, a ordem bipolar que vigorava no mundo durante a Guerra Fria acabou. Sofia, como assim? Que ordem bipolar era essa? Lembra que durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam sobre qual modelo econômico iria prevalecer? O capitalismo do lado dos Estados Unidos ou o socialismo do lado da União Soviética? Então, é exatamente isso que é ordem bipolar. A disputa entre Estados Unidos e União Soviética, a disputa entre o capitalismo e o socialismo. E o fim da Guerra Fria significava o fim da ordem bipolar. A Rússia, que era o país mais influente do antigo bloco soviético, né? Porque com o fim da Guerra Fria, a União Soviética também acabou, né? A Rússia, que era o país o país destaque do antigo bloco soviético, estava passando por diversos problemas econômicos e políticos. E por isso não conseguiu se manter como uma grande potência no cenário mundial, no cenário global. No pós-Guerra Fria, quem se consolidou como a principal potência foi os Estados Unidos. Porém, apesar dos Estados Unidos se consolidarem como a principal potência, outros países capitalistas também se destacavam e se apresentavam como polos de poder. E esse período do pós-Guerra Fria, Estados Unidos se consolidando como a principal potência e outros países capitalistas também se destacando e ganhando relevância, ficou conhecido como Nova Ordem Mundial, ok? E essa nova ordem mundial era uma ordem multipolar. Porque você lembra que antes, no período da Guerra Fria, era bipolar? Então, agora, com o fim da Guerra Fria, se estabelecia uma ordem multipolar, na qual vários países podem se apresentar como polos de poder. Pessoal, vamos tratar agora de dois conceitos que a gente tem ali na geografia, que são a globalização e a mundialização. Aí você pensa, ué, Sofia, mas não é a mesma coisa? Então, gente, globalização e mundialização têm significados bem parecidos, mas tem algumas coisas que diferenciam elas. A globalização, ela enfatiza mais aspectos econômicos, enquanto a mundialização está mais ligada a aspectos culturais. Mas as duas tratam do processo de integração econômica, integração entre sociedades. E esses dois processos aqui se intensificaram muito com o século XIX e o século XX, com o avanço da tecnologia, entre outros fatores. Os principais agentes da globalização são as empresas multinacionais, as organizações internacionais e também a abertura da economia para o comércio exterior. E como eu já disse, pessoal, a tecnologia influencia muito na mundialização e na globalização, né? A internet, por exemplo, influencia muito, a tecnologia nos transportes, né, galera? Hoje em dia a gente tem tantos meios de transportes muito rápidos, né, muito mais rápidos, e tudo isso está influenciando esses dois fatores. Porém, nem todas as pessoas têm acesso aos benefícios da modernização. Em países periféricos, por exemplo, né, que são países menos desenvolvidos, países subdesenvolvidos, as pessoas não têm acesso a isso aqui. E quando a gente olha do ponto de vista industrial, os países subdesenvolvidos, as indústrias, né, dos países subdesenvolvidos, não conseguem competir com as indústrias dos desenvolvidos. Porque os países desenvolvidos já têm indústrias muito maiores, exportam bens que são muito mais caros, enquanto as indústrias dos países subdesenvolvidos costumam ser muito mais simples e existem em menores quantidades.
Galerinha, vamos falar agora da ascensão da União Europeia, tá? Para quem não sabe, a União Europeia é um dos maiores blocos econômicos do mundo atualmente, tá? Então, por isso é muito importante a gente entender e conhecer mais sobre ele, como que ele surgiu, quem integra esse bloco. Então, bora! Pessoal, tudo começou com o fim da Segunda Guerra Mundial, ok? Os países europeus saíram arrasados da Segunda Guerra. Claro, né? Foi a maior guerra vista no mundo até hoje. E aí, para manter a paz e procurar restaurar o continente economicamente, os países europeus começaram a se unir. Mas assim, galera, a União Europeia não surgiu da noite pro dia, tá? Foi um processo gradual e eu vou explicar ele para vocês. O primeiro acordo de cooperação econômica firmado foi a Benelux, em 1944. Quem fazia parte da Benelux era Luxemburgo, Bélgica e os Países Baixos. E o objetivo desse grupo, né, desse bloco, era reduzir as tarifas alfandegárias. Em 1951 foi assinado um tratado chamado de Tratado de Paris, que transformou a Benelux na SECA. E quem integrou a SECA foi a França, a Alemanha Ocidental e a Itália, além, claro, dos países que formavam a Benelux. E o objetivo desse bloco era integrar as indústrias siderúrgicas dos países. E 6 anos depois, em 1957, a SECA se transformou no MCE, que é a sigla para Mercado Comum Europeu. Agora, os países que compunham a antiga SECA previam a constituição de um mercado comum, com políticas comuns e livre circulação de mercadorias. Posteriormente, países como o Reino Unido, Grécia e Portugal integraram ao MCE. E no ano de 1992 foi assinado o Tratado de Maastricht, que deu, finalmente, o nome de União Europeia. Com o tempo, a União Europeia foi aceitando vários novos membros, inclusive países do leste europeu. E para quem não lembra, os países do leste europeu eram aqueles que estavam do lado da União Soviética na Guerra Fria. Países como Eslovênia, Estônia, Hungria, entre outros, integraram a União Europeia. Pessoal, vamos falar agora da ascensão japonesa no mercado, tá? Entre o século XII e o século XIX, o poder no Japão era concentrado nas mãos dos shoguns. Para quem não sabe, os shoguns eram os chefes militares feudais. E naquela época, o Japão ficava à parte de toda a economia mundial, né? Até que, em 1868, Meiji assumiu. E seu governo durou até 1912. E assim, gente, o período em que Meiji esteve no poder ficou conhecido como Era Meiji. E assim, foi marcado por diversas mudanças sociais, econômicas e políticas, além da implementação de uma monarquia parlamentarista, ok? Ou seja, os poderes do rei agora seriam mais restritos e haveria uma constituição. Durante a Era Meiji, houve uma rápida industrialização e também teve a formação dos Zaibatsus, tá? Que para quem não sabe, os Zaibatsus eram nada mais nada menos que conglomerados industriais familiares. O desenvolvimento educacional durante a Era Meiji também foi crescendo muito. Porém, com a morte de Meiji e a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Japão passou a enfrentar um período de crise. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o Japão ficou do lado do eixo, né, que foi o lado que perdeu a guerra para os aliados, né? Além disso, o Japão também tomou bomba dos Estados Unidos, né, em Hiroshima e Nagasaki. Então, assim, o pós-Segunda Guerra para o Japão foi bem ruim. Porém, quem veio logo depois da Segunda Guerra? A Guerra Fria, né? E os Estados Unidos estavam com medo do Japão se aliar à União Soviética. E eles pensaram assim: poxa, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente tacou 2 bombas lá no Japão. E agora a gente tá com medo deles se aliarem à União Soviética aqui nessa Guerra Fria. Então tive uma ideia: vamos criar um plano de recuperação econômica para ajudar o Japão a se recuperar dessa crise que eles estão passando, e aí eles vão
não vão apoiar a União Soviética, né? Porque a gente está ajudando eles. E assim surgiu o Plano Colombo, que foi um plano de recuperação econômica criado pelos Estados Unidos para poder ajudar o Japão. E funcionou, tá, gente? E o carro-chefe do desenvolvimento econômico japonês é a sua tecnologia de ponta, tá? Além disso, as indústrias japonesas também são localizadas em pontos estratégicos, tá? Geralmente em regiões portuárias. Sofia, o que são regiões portuárias? Regiões onde tem portos, ok? No litoral. E com a concorrência da nova ordem mundial, o Japão passou a buscar por alianças ali nos anos 90, né? E hoje em dia ele faz parte da APEC e mantém uma relação de cooperação ativa com a ASEAN. Esses aqui são 2 blocos econômicos, tá, gente? Hoje em dia o Japão também enfrenta algumas crises relacionadas ao envelhecimento da população e também à concorrência no mercado mundial. E por fim, galerinha, para terminar o vídeo, vamos falar sobre a ascensão chinesa no mercado. Bem, galera, o período imperial chinês contou com diversas dinastias, até que a expansão neocolonialista europeia chegou. E a China teve que se submeter aos princípios capitalistas dos países europeus. E no decorrer do século XIX, a China passou por uma crise, tá? Onde a população estava muito insatisfeita pela corrupção e também pela má distribuição de terras. E, gente, a queda do Império Chinês era só uma questão de tempo. E entre 1911 e 1912, a gente teve a Revolução Chinesa, aonde a República foi instaurada por um partido nacionalista. Porém, mesmo com uma república e o partido nacionalista no comando, a crise continuava. E com isso, vários grupos insatisfeitos começaram a se formar. Um dos principais foi o Partido Comunista Chinês, né? E esse grupo de comunistas passou a disputar poder com o grupo nacionalista. E aí se deu essa disputa do Partido Comunista Chinês contra o Partido Nacionalista Chinês até 1949. O Partido Comunista Chinês levou a melhor nessa disputa e o socialismo foi implantado na China, né? Então todos os bens que eram propriedade privada foram estatizados. E um grande líder desse processo foi o Mao Tse-tung. Em 1976, Mao Tse-tung veio a falecer e um novo líder assumiu em seu lugar. Seu nome era Deng Xiaoping e ele transformou o socialismo da China em um socialismo de mercado. O que é isso, Sofia? Na parte política, a China continuava sendo socialista, mas do ponto de vista econômico, ela adotava, no caso, princípios capitalistas. Também foram criadas as zonas econômicas especiais, que eram pedaços, né, que eram zonas mesmo do território chinês destinado à instalação de empresas estrangeiras, né, multinacionais. Era muito vantajoso para as multinacionais se instalarem ali, né, devido à boa localização, né, que era uma localização costeira, também a mão de obra barata e qualificada, né. E a China foi um dos países com crescimento econômico mais acentuado nas últimas décadas, né. Hoje em dia é a segunda maior potência econômica mundial. E esse foi o vídeo, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever se você ainda não é inscrito e a gente se vê na próxima. Beijocas, fui!